Então, gente, para poder apresentar algumas técnicas de introdução, de formas de como começar um texto, eu vou utilizar este livro, que é chamado Técnicas de Redação para Concursos, que me ajudou muito ao longo da minha formação e do meu processo de docência, tá? Ele apresenta várias formas de começar o texto e uma delas é já apresentando a tese. Então, o tema aqui é em relação à mulher, tá? Vamos lá. O mundo moderno, apesar de já perceber em sua constituição uma maior igualdade entre homens e mulheres, ainda está aivado de situações ultrajantes para o sexo feminino. Nesse contexto, podemos perceber a submissão das mulheres islamitas a seus cônjuges, a pressão da mídia sobre a estética feminina e a resistência dos homens quanto a auxiliar suas esposas nas tarefas domésticas. Vejam só, a primeira frase já denota qual é o ponto de vista que está sendo defendido, ou seja, que o mundo moderno, apesar de já perceber uma maior igualdade, ainda está cheio de situações ultrajantes, ou seja, ainda não existe igualdade entre homens e mulheres. As outras frases, elas vêm aí para complementar aquela informação, né, do tópico frasal, ou seja, da primeira frase. Vocês conseguem perceber, falando nisso, a estrutura do parágrafo padrão aí? Lembra uma frase que é o tópico frasal e a complementação, né, com a justificativa, entre outros os argumentos e tudo mais. Então, vejam bem, esse parágrafo de introdução apresentou primeiro a tese e depois a justificativa. É uma forma que vocês podem fazer. Uma outra forma é vocês apresentarem uma definição do tema, de forma geral. Para quem tem muita dificuldade, se vocês tiverem um bloqueio na hora, a definição é uma forma tranquila de fazer. Então, com esse mesmo tema em relação à desigualdade entre homens e mulheres, o exemplo que o livro apresenta é o seguinte: a própria palavra mulher carrega em si uma ambiguidade que denota, de certa forma, a situação ambivalente que vivem hoje os membros do sexo feminino de nossa espécie. Vejam, tem uma definição. E continua. Se por um lado esse vocábulo quer dizer ser humano do sexo feminino, por outro pode ser empregado como sinônimo de esposa. Mas ser mulher implica de fato ser esposa? Essa breve reflexão de ordem linguística reflete um pouco do imaginário popular acerca do feminino em nossa sociedade e a urgência de que se reavaliem as representações sociais sobre esse grupo. Então, vejam bem, eu dei uma definição e em seguida apresentei a tese. Qual que é a tese? Ela está aqui no finalzinho, gente, olha só. A urgência de que se reavaliem as representações sociais sobre esse grupo. Se precisa se reavaliar, o que o autor desse texto está me falando? Que não está certo, que a avaliação atual não está correta. Entenderam? É dessa forma que a tese é apresentada. Uma outra forma que vocês podem começar é fazendo questionamentos. Vamos para um exemplo? É ainda cabível na sociedade brasileira a expressão sexo frágil? A evolução da história confirma a derrocada de tal clichê, visto que, dia após dia, as mulheres assumem postos de trabalho e funções sociais até então restritas ao homem. Então, vejam, começamos com uma pergunta: é ainda cabível na sociedade brasileira a expressão sexo frágil? E essa pergunta é respondida em seguida, já apresentando a tese. Qual que é a opinião desse autor? Não tem nada disso de sexo frágil. E aí, depois, ao longo do texto, vai haver justificativas para isso. Tranquilo? Vocês podem começar por uma citação. E uma citação bacana, porque já mostra para o leitor que vocês já têm algum conhecimento e tudo mais. Só tomem muito cuidado com clichês, gente. Atualmente, muita gente tem colocado citações iguais, e isso pode representar um problema. Além disso, não tentem colocar citações só para impressionar, porque às vezes a citação não tem nada a ver com o resto do texto, ou com a própria introdução, ou com o tema de forma geral. Então, é perda de tempo e isso pode prejudicar vocês. Mas enfim, se a citação for colocada de forma correta, ela pode render pontos e uma boa avaliação. Então vamos, por exemplo, abre aspas, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental, fecha aspas. Essa citação do poeta brasileiro Vinícius de Moraes revela-se não só politicamente incorreta, mas também caduca nos dias de hoje. A atualidade enxerga a mulher sob uma nova perspectiva, não mais atrelada à sua constituição física como um objeto, mas voltada para aspectos como força de trabalho, produção intelectual e igualdade de direitos. O sexo feminino equipara-se, assim, ao masculino e exige tratamentos iguais.
Vejam só, gente, foi usado nesse caso uma frase, né, do Vinícius de Moraes, ele usou, não me lembro em qual contexto, né, mas nesse caso o que se usou foi uma frase para ser refutado. Vocês podem usar uma frase de algum pensador e concordar com ela. Então, de qualquer forma, a citação vai servir para vocês iniciarem um texto. Tranquilo? Vocês podem ainda usar uma sequência de frases nominais. Particularmente, eu adoro essa. Eu acho que causa assim, que prende a atenção do leitor, tá? Eu vou colocar vou falar para vocês a do livro e vou apresentar uma outra. A do livro é a seguinte: panela no fogão, celular apoiado entre o ombro e a orelha, filho choroso, pilha de relatórios a serem lidos e assinados. Essa é a rotina estressante de uma série de brasileiras que, dadas as dificuldades econômicas por que passa o país, não podem depender apenas do salário de seus maridos. Muitas sequer os têm, ou são casadas, mas não desejam depender de seus cônjuges. Todavia, a estrutura familiar ainda tende a flexibilizar-se muito para que os homens se envolvam plenamente nas tarefas até então ditas femininas. Vejam bem, o que é uma frase nominal? É uma frase que não tem verbo. E quando vocês colocam várias frases, não precisa ser demais, mas umas 3, 4 frases que não tem verbo, vocês acabam chamando a atenção do leitor. Então, vejam bem, um cenário trágico. Corpos no chão, sangue para todo lado, choro, desespero. Esse era o cenário, tananã, tananã, tananã. Vejam bem, aposto que eu chamei a atenção de vocês quando eu falei uma coisa assim, de choro, de sangue. Então, é uma forma de captar a atenção do leitor, né? Se vocês utilizarem essa estratégia em relação ao tema. Vocês podem ainda apresentar o ponto de vista oposto e depois refutar. Vamos aprender, vamos ver o exemplo. Há uma série de homens que dizem que, se as mulheres desejam direitos iguais, têm de abrir mão de certas regalias, como o que a tradição convencionou chamar de cavalheirismo. Todavia, é preciso destacar que a luta feminista não visa acabar com as diferenças entre os gêneros, tampouco com os mecanismos de interação entre eles, como a corte. Seu objetivo é permitir que homens e mulheres tenham as mesmas chances de decidir sua posição na sociedade. Perceberam? Primeiro foi apresentado o ponto de vista com o qual o autor não concorda, que é que se as mulheres desejam direitos iguais, tem que abrir mão de regalias como o cavalheirismo. E aí a pessoa apresenta a opinião dela por meio da introdução de um conectivo de oposição. Nesse caso foi o todavia. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esses conectivos na competência 4, mas já é bom observar, porque eles aparecem com muita frequência também ao longo de todo o texto. Vamos continuar? Vamos lá. Uma outra forma de vocês fazerem a introdução é fazendo uma analogia, uma forma de comparação. Comer a maçã parece ter amaldiçoado as filhas de Eva de forma muito mais intensa do que os descendentes de Adão. Além de perderem o Éden e sentirem as dores do parto, as mulheres parecem condenadas às tarefas do lar, ao choro dos filhos e à submissão a seus cônjuges. Faz-se, portanto, necessário que os deserdados do Jardim das Delícias se unam e passem a tratar-se com igualdade, carregando seu fardo de forma igualitária. Então, vejam só, existe aqui uma analogia, uma relação entre a Eva e a mulher atual, ou seja, as duas estão carregando aí um fardo muito grande, né, sobre o pecado. Então, é uma forma bacana. Vocês podem fazer analogia com filmes, com livros, desenhos, entre outras coisas, tá? Uma coisa importante aqui, eu quero que vocês observem em todas essas introduções que eu estou apresentando para vocês, a presença da tese. Nesse caso aqui, vocês têm a tese no final. Faz-se, portanto, necessário que os deserdados do Jardim das Delícias se unam e passem a tratar-se com igualdade. Então, esse autor entende que deve haver igualdade de gênero. Perceberam? Uma forma muito bacana e também bastante comum de iniciar um texto no Enem é por meio da alusão histórica. Ou seja, vocês vão fazer referência a algum fato do passado e relacionar esse fato do passado ao momento presente. Vejamos um exemplo. Perto da metade do século XX, o mundo vê-se em meio a um conflito de proporções colossais deflagrado entre as potências do globo. Nesse contexto, os homens deixam suas casas e rumam para a batalha, enquanto as mulheres têm de assumir seus postos de trabalho para assegurar que as nações não parem.
A Segunda Guerra Mundial revela-se, portanto, a derrocada final do mito de que as mulheres tivessem nascido para o serviço doméstico. Então, neste caso, o autor utilizou a Segunda Guerra Mundial para dar início ao tema, que é o mesmo, igualdade de gênero, e a tese apresentada no final. Olha só, a derrocada final do mito de que as mulheres tivessem nascido para o serviço doméstico. Se é um mito, é porque não é verdade, certo? E se é uma derrocada, é porque acabou esse mito, essa ideia de que as mulheres tinham nascido para o serviço. Ou seja, elas não nasceram para isso, só para isso, porque todo mundo precisa limpar a casa, né? Enfim. É isso, essas são as formas mais comuns de iniciar um texto. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Espero que vocês observem cada uma, como eu falei anteriormente, cada uma dessas formas de começar o texto, o tema e a tese. Escolham a forma que vocês gostam mais, com a qual vocês se sentem mais à vontade. Vocês podem tentar criar um padrão, ou vocês podem fazer uma introdução diferente para cada tema, porque realmente varia. Bom, esse vídeo já está um pouquinho longo e eu vejo vocês na próxima. Um abraço!